Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, tua casa tu. Por isso que ao rezar, em nome de Jesus, pedimos nessa hora o dom do teu amor. Se temos amor, em virtude nós, não vem de nós, pelo teu favor. Porque senti de bem, ninguém pode ser bom. Só tu podes criar a vida interior. Infunde-nos agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir e juntos cantaremos sem cessar canto de amor para te exaltar. És parecido e és Espírito de paz, por isso em nossa mente tu sempre reinarás. Amém. Aleluia. Toda a igreja, Senhor e Criador, és nosso Deus, ensinar esses filhos teus em nossos corações, a tua paz, e um povo renovado ao mundo mostrará. A vocês, sentimos que tu és a nossa força, de amor, fogo abraçador. Por isso que ao rezar, em nome de Jesus, pedimos nesta hora o teu amor. Se temos algo bem na frente de nós, vem do teu favor, porque sem ti ninguém pode ser bom. Só tu podes criar a vida interior. Infunde-nos agora em todos nós, e como irmãos vamos refletir a luz do teu saber, a força do querer, a fim de que possamos juntos construir. E juntos cantaremos
sem cessar, tanto de amor para desandar. Espírito de paz, flores em nossa mente, tu sempre reinarás. Amém. Aleluia. Enviai vosso Espírito e tudo será criado. E renovarei a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Cantemos cântico de animação. Somos gente da esperança. E além de cantar o credo das sedes, nós temos em Deus Criador, fonte do universo. Página 3, número 3. Nós temos em Deus Criador, fonte do universo, Senhor de toda religião e Pai de todo ser. Cada um chamado Cristo nos pregos são diversos. Nós temos o mistério do amor que vai vencer. E nós temos a Igreja Mãe, que é comunidade, pensador de seres para nós. E nós temos a Igreja Mãe, que é comunidade, pensador de seres para nós. Nós temos Jesus que prometeu justiça. Senhor, discípulo, a não querer morrer. Não temos pastores alinhados somos nós. Eles serão últimos, é preciso precaver. E nós temos a Igreja Mãe, que é comunidade, pensador de seres para nós. E nós temos a Igreja Mãe, que é comunidade, pensador de seres para nós. Nós temos o Espírito que ensina com seu povo, os corações proféticos a levantar a voz, contra toda exclusão, a se deixar em cruz. Em cada luta é pra já, aleluia, pra depois. E nós temos a Igreja Mãe, que é comunidade, pensador de seres para nós. E nós temos a Igreja Mãe, que é comunidade, pensador de seres para nós.
vocês conseguem perceber o que era a espiritualidade das séries, né? Ai, meu Deus, quem dera que as séries ressuscitassem em nossa arquidiocese. Seria um novo técnico. Oração para todos os dias, página 2. O Cristo Deus se fez humano nessa terra, das criaturas deu valor e ambição. A vida plena que no mundo já se espera, ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Desde que tudo era muito bom. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos suas consequências. O universo todo está interligado, nele vivemos e contemos somos um. Nessa conversão somos chamados, cuidemos todos dessa casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Desde que tudo era muito bom. Há muito tempo, o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, por Jesus, Deus Pai. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente pedimos, dai-nos nessa Páscoa a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Ao tempo, o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, a expressão ele inaugura, a eternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Desde que tudo era muito bom. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos. Cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. O ser humano transformou a realidade, causou loucadores sobre a natureza, abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Desde que tudo era muito bom. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. De toda a terra, nossas mãos tens o cuidado, nós somos
que peregrinamos na esperança, a criação em nova pátria renascida, ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador, desse que tudo era muito bom. Aclamemos o Evangelho com cântico número 1, próprio para esse tempo da Páscoa. Cantemos, aleluia. Aleluia, 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 está entre nós, e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Este nosso mundo sentindo terra, se tua palavra renovar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se, e seus discípulos se aproximaram dizendo, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se, e seus discípulos se aproximaram dele, e abrindo a boca, Jesus os ensinava dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Felizes misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vós, quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Fiquem contentes e alegres, pois grande
será a vossa recompensa no reino dos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia! Aleluia. Podemos sentar, vamos ouvir com muita atenção nessa noite. O nosso irmão Felipe é prata da casa, é pia nossa, né? Desde o bichichinho assim, ó. Ele frequenta a igreja, frequenta a nossa paróquia. Hoje já está dando palestra, já está pregando. Não tem coisa mais agradável que isso, né, Garcia? É ver essa juventude que com alegria cresce no seio da comunidade e já está nos ensinando. Vamos acolher uma salva de palmas, o velho Senhor. E como você veio, Com Jesus que te chamou, e você aceitou. Que bom, que bom, que bom que você veio. Que bom, que bom, que bom que você veio. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Como o padre já falou, me chamo Luiz Felipe, sou aqui da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, especificamente da comunidade matriz, né? No final de Paula Lima. Na verdade, melhor dizendo, eu sempre digo que eu não sou da comunidade matriz, mas que eu sou de toda a paróquia. Né? Durante toda a minha trajetória que eu venho tendo de caminhada, eu sempre estive em pastorais de serviço que não se limitava a uma única comunidade, mas sim o serviço de toda a paróquia. Logo jovem, comecei na pastoral de Sororinas, tive a graça de servir aqui muitas vezes na festa de São Marcos, juntamente com vocês. Depois Deus suscitou em meu coração o desejo de poder servir por meio da pastoral da comunicação, da PASCOM, que também servi aqui em São Marcos algumas vezes, onde a gente, durante o período da pandemia, levamos até as casas de vocês, né, as transmissões das missas, dos grupos de oração, de momentos de fé, partilhas do Padre Jorge, cursos bíblicos. Então, todo o meu serviço foi sempre nas comunidades. Nunca foi só sobre a matriz, por isso que eu digo com muita fé e carinho, que eu sou um pouquinho de todas as comunidades, porque também as comunidades sempre me acolhem com muita fé, e eu tenho uma imensa gratidão por esse sentimento. Quero expressar também desde já a minha alegria em poder estar aqui na festa de São Marcos. Como eu falei, primeiro como coroinha, depois como pastor, e hoje aqui na posição de poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Quando o Justo me fez o convite em nome da comunidade, eu confesso que eu tive um êxtase de alegria pelo convite, de modo muito especial, mas também me veio aquele sentimentozinho por ter usado a palavra pregador, que o padre até há pouco usou, né? Claro que quando a gente fala de alguém que vai falar sobre a palavra de Deus, sobre refletir algum tema, é dado a pessoa o título de pregador, no mundo afora de palestrante, né? Mas eu não me vejo muito como pregador não, viu? Mas como alguém que diz sim ao chamado do Senhor, que diz eis-me aqui, assim como Maria disse a Deus, e se põe a falar aquilo que o Espírito Santo quer falar para vocês, né? É como um mensageiro enviado, como verdadeiramente uma pessoa que se diz sim à vontade de Deus. Então eu convido a vocês para poder junto comigo mergulhar no tema de hoje, no subtema, e também na palavra que o Padre acabou de ler para nós. O tema da festa está voltado para o tema da esperança, não é isso? A gente tem aqui em cima que fala sobre a esperança. E o subtema de hoje ele fala sobre justiça e solidariedade. Tem uma peça ali do lado, ó. Quem está enxergando agora mesmo comigo, segunda noite, ele diz: faz de nós, ó Deus, Provedor da solidariedade e da justiça. Perfeito. É muito singular a gente poder falar sobre solidariedade e sobre justiça
dentro de um tema central que fala sobre a esperança. É muito singular a gente poder pensar em solidariedade e justiça dentro do ano jubilar, no qual a igreja nos convida a falar sobre esperança. Porque para muitos irmãos que vivem na situação, os irmãos que vivem, na verdade, a margem da sociedade, os irmãos que vivem como cativos, a esperança ela vem como uma certeza de uma luz em meio às trevas. E isso é o próprio Cristo que revela para a gente por meio das Escrituras. E também atrelado a isso, a gente pode parar para pensar, né? O que seria, de fato, a esperança? Na nossa concepção, o que é esperança? Tem muitos provérbios, quer dizer, tem um provérbio antigo que diz, ou melhor dizendo, às vezes nós temos o hábito, eu acredito que é errôneo, de falar que a esperança é a última que morre. Enquanto cristãos, eu penso que é uma expressão errada de se dizer. Por quê? O Cristo, quando vem para a gente por meio da Páscoa e da ressurreição, ele se revela como a nossa esperança. Ele é a nossa esperança de salvação e de vida eterna. Então, se nós dizemos que a esperança é a última que morre, a gente também está dizendo que é o próprio Cristo que morre também, enquanto cristãos. Então, eu acho que é interessante a gente passar a se reeducar nessa colocação, quando a gente diz que a esperança é a última que morre. Muito pelo contrário, a esperança ela é viva em nós, especificamente para nós que temos fé, para nós que compramos o banquete eucarístico, e ele mesmo diz e revela que é esperança para nós. E dentro do jubileu, a esperança ela se reflete como um tempo de graça, um tempo de recomeço, um tempo de reconciliação, e como eu falava, vem como uma luz para os cativos, para aqueles que estão vivendo em um estado de trevas, vivendo às margens da vulnerabilidade, às margens do sentido de opressão, diante daqueles que têm voz e muitas das vezes oprimem a voz daqueles que deveriam ter, assim como eles. E essa esperança, ela se manifesta na vida dessas pessoas por meio da solidariedade e da justiça, que é o subtema de hoje. Quando a gente para pensar nesse subtema, não haveria passagem melhor para a gente poder refletir se não fosse as bem-aventuranças. Quando eu recebia o tema, depois do tempinho que me enviaram, né, o versículo, e quando eu parava para poder pensar no tema, na proposta, que eu queria trazer para vocês, já me vinha muito forte a passagem bíblica de Mateus, que fala sobre as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, na verdade, dentro dessa proposta, né, ela vai nos conduzir a uma reflexão plena do Evangelho. As bem-aventuranças, ela não vem falar apenas sobre a garantia de Cristo para nós, né? Ele que diz, os que buscam misericórdia, eles a encontrarão. Ela também vem convidar cada um de nós para também ser um sinal de misericórdia na vida de quem a busca. Vejamos. Na primeira parte, logo no meio, eu destrinchei algumas partes das bem-aventuranças, vocês vão ler junto comigo, tá? A primeira parte que eu coloquei diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos juntos? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa deveria ser uma vocação. Quando a gente fala de vocação, é a gente poder verdadeiramente viver aquilo que Cristo quer de nós. E se eu digo que eu vou buscar por justiça em prol daqueles que não a têm? Se eu digo que eu vou verdadeiramente dar um pão, ou até mesmo dar uma túnica a mais a quem não tem, isso é uma vocação. E as bem-aventuranças ela vem falar sobre isso. Aqueles que não têm, encontrarão. Aqueles que a buscam, a encontrarão, porque serão saciados. Então, essa deveria ser uma vocação nossa. Nós deveríamos adotar isso para nosso estilo de vida. A gente deveria adotar essa prática. A gente tem diversos exemplos de santos que têm essa prática, que têm esse hábito. E por que não nos espelharmos ainda mais? Temos este exemplo para nós. A própria passagem vai dizer isso para nós, né? Cuidar dos pobres, promover a dignidade humana, ou seja, promover um estado de vida melhor para quem não está vivendo naquele estado, no qual deveria viver, que era direito. A gente vive uma desigualdade onde muitos têm e outros não têm. E é muito errado pensar dessa forma e também a gente agir dessa forma, porque todos nós somos dignos do bem comum.
A campanha da fraternidade fala sobre o que é ecologia, né? Sobre a natureza, que é o nosso bem comum, onde nós deveríamos preservar, melhor dizendo. Então, assim, a gente precisa adotar verdadeiramente como uma vocação, a fim de preservar e também garantir na vida do outro. Outro trecho também que eu trouxe foi: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Vamos repetir? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Perfeito. A solidariedade, ela nasce da misericórdia. A solidariedade, ela nasce da misericórdia. Porque vejam só, quando a gente passa a enxergar o outro com os olhos de Cristo, a gente deixa de julgar e a gente passa a acolher. Deixamos de ignorar para poder socorrer. E isso é um olhar misericordioso. E se é um olhar misericordioso, enquanto a gente ajuda, é um ato de solidariedade. Concorda comigo? Sim. Então, é importante a gente poder conceber, ou melhor, perceber de forma bem destrinchada o que verdadeiramente as bem-aventuranças ela vem trazer para nós. É como eu dizia logo no início, é mais do que uma garantia que Cristo vem trazer para nós, mas é verdadeiramente também um chamado para que nós sejamos sinais de misericórdia na vida de quem precisa, sinais também de saciar aqueles que estão sedentos de alma. Outro trecho também é: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos juntos? Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Em tempos de conflito, desigualdade, indiferenças, racismo, preconceito, a gente se depara em um cenário no qual nós, parafraseando o Papa Francisco, enquanto igreja, deveríamos ser pontes e não muros. Porque quando a gente se depara com o cenário das pessoas que vivem vulnerabilidade e a gente não tem gestos de amor para poder ajudar, nós não temos atitudes de promotores, mas a gente tem atitudes de pessoas que constroem muros, a gente acaba não conseguindo colocar em prática aquilo que Deus quer para nós. Então é importante a gente pensar que nós devemos sim promover a paz. E às vezes a gente se depara com o pensamento de que promover a solidariedade, a justiça, a esperança, a paz é uma coisa que deve ser mirabolante, que tem que se desdobrar para poder fazer isso. E são mínimos detalhes, são pequenos gestos no dia a dia. Quer ver um exemplo bem simplório? Ocorre, por um determinado espaço de tempo, que eu não me recordo qual, a eleição para assistentes sociais. E o padre sempre mobiliza a paróquia para que nós possamos votar nos assistentes sociais. Uma representação do meio católico. Porque são representantes que trazem consigo seu projeto de lei, seus trabalhos adotados para trabalhar com aqueles que precisam, pautas voltadas dentro do cenário católico. Ou melhor dizendo, dentro do evangelho no qual nós acreditamos. Dentro do evangelho no qual nós pregamos. Então, perceba, como é que eu vou promover a paz? Às vezes, são ferramentas que não estão diretamente ligadas a nós, mas nós podemos impulsionar aqueles que vão promover a paz. Sim ou não? Sim. Então, é importante a gente conseguir ter essa concepção do nosso papel enquanto cristãos. A gente tem a concepção de que nós, enquanto batizados e enviados, a gente tem essa missão. E a missão a gente não pode deixar que esse fogo da missão ele se apague, que essa brasa se apague, porque é o próprio Cristo que alimenta esse fogo. Veja bem, celebramos agora a Vigília Pascal e nós renovamos as promessas o quê? Batismais. Então, quando nós renovamos as promessas batismais, a gente renova também todo o nosso compromisso que um dia fizemos diante do batismo. Não é um compromisso com o Padre Jorge que a gente faz. Não é um compromisso com o padre que lhe batizou que você vai fazer, mas é um compromisso com Deus, é um compromisso consigo mesmo. Então é necessário que a gente possa cada vez mais assumir e reafirmar esse compromisso. E quando nós deixamos essa chamazinha se apagar, essa brasa se apagar, a gente precisa rezar pedindo a Deus a perseverança. Pedindo a Deus, a perseverança. E nós também encontramos essa perseverança, essa força, esse vigor, por meio do banquete eucarístico, que é a Eucaristia.
Porque, como eu falava no início, o próprio Cristo ele vem como esperança para nós. Então, se a gente se alimenta do próprio Cristo, a gente se alimenta da esperança, que é o próprio Cristo que está em nós. E eu ainda falava sobre o Papa Francisco, né? Parafraseando, sobre quando ele falava em suas homilias, que nós devemos ser pontes e não muros para os que vivem na desigualdade. Eu não poderia deixar de hoje partilhar com vocês sobre essa temática, essa passagem, sem mencionar o Papa Francisco, que foi verdadeiramente um exemplo, ou melhor, um profeta de esperança. É um título que faz jus ao todo o seu legado. Porque vejamos, como é que o Papa Francisco ele é um exemplo? Primeiro ponto, na esperança, sim, ele é exemplo. Porque quando muitas das vezes nós estávamos na época de pandemia, uma esperança já se esvaindo, achando que não conseguiríamos sair de uma pandemia, achando que quem estava com Covid não conseguiria ser curado, achando que essa pandemia não ia cessar, o Papa vinha por meio de homilias durante as celebrações e dizia para que nós pudéssemos reacender a nossa fé, reacender e firmar a esperança no Cristo, que é a nossa verdadeira esperança. Então o Papa foi para nós um promotor da esperança, ou até mesmo também a própria esperança. Porque em sua postura concisa, o Papa nunca foi uma pessoa passiva. O Papa sempre foi uma pessoa ativa, sempre com a postura de uma pessoa que está em frente às dificuldades. Nunca foi de se prostrar. E nós víamos isso nesse tempo em que ele estava enfermo, ele mostrava sempre. Apesar da voz um pouco embargada, ele mostrando o cansaço, a enfermidade, não deixava que isso tomasse conta. Ele se mantinha firme ao seu ministério, ao seu chamado, e ainda assim comparecia para poder trazer palavras de conforto e de esperança para cada um de nós. Então o Papa ele foi verdadeiramente sinal de esperança. O Papa foi sinal de solidariedade, porque enquanto os muitos eram expulsos de seus países, no caso dos imigrantes, muitos eram deportados de seus países, o Papa era o primeiro a dar mensagem de acolhimento. O Papa era o primeiro a acolher. Enquanto pessoas da igreja sempre rotularam que a igreja não era lugar de pessoas de diversos grupos sociais. Um exemplo, tivemos alguns anos, ano passado, se não me engano, na matriz o lava-pés, porque o ano foi ecumênico. E na matriz, o grupo de liturgia decidiu em comum colocar pessoas de grupos sociais para participar do lava-pés. O próprio padre também, há alguns anos, numa brasileira, convidou líderes religiosos de outras denominações para poder pregar na festa. Então, voltando à auxiliadora, né? A gente colocou representantes do meio de grupos LGBT e QIA+, colocamos pessoas do meio do candomblé, pessoas que eram de igreja protestante. Fizemos a inclusão que o próprio Papa nos pediu. Então, vejam como o próprio Papa era sinal de solidariedade, onde ele passava a acolher e também pedia para que nós acolhêssemos o nosso irmão, que o fato de ser diferente, ele não é ruim, mas ele é diferente de nós. E é muito fácil a gente poder amar quem é semelhante a nós e não amar quem é o diferente. Então o próprio Cristo ele também nos convida para que nós tenhamos um olhar acolhedor diante daquele que é diferente. Outro sinal que o Papa também foi sinal de justiça. Vejam só, quando o Papa assumiu todo o pontífice dele, ele se deparou dentro de uma trajetória onde a igreja lidava com algumas circunstâncias internas, alguns problemas ligados a administrações, a clero, a todo um processo que muitas vidas foram divulgadas, problemas mesmo, nas quais deveriam ser solucionados. E o Papa veio com essa postura a fim de solucionar mesmo. Ele sempre liberou notas, matérias de posicionamento, como eu falava. Ele não era uma pessoa passiva, mas era uma pessoa ativa, que ele se dispunha em poder se posicionar, em poder ecoar sua voz em favor daquelas causas e daqueles problemas. E sempre clamou por justiça. A gente passou por um processo, ainda passa internamente, daquela guerra de Rússia e Ucrânia, né? E o Papa ele nunca se omitiu diante desse contexto, muito pelo contrário. Ele foi até os países, buscou intermediar a paz. Quando ele viu que realmente havia situações erradas, ele também se expressava
muitas das vezes, quando falavam sobre erguer as armas, ele falava: baixe-se as armas e deem as mãos. Então, isso é justiça, porque promover a paz é justiça. E ainda nesse contexto do Papa, a gente se depara com um cenário hoje das pessoas dando muita ênfase diante da sua perda. Isso não é idolatria, tá? Não é idolatria. Mas é dar um lugar de merecimento a quem de fato merece, diante do seu legado. Vou fazer um adendo de uma experiência que eu tive hoje. Eu fui acompanhar minha avó uma consulta no hospital e a gente pegou este aplicativo, né, que é o Uber. E esse deslocamento foi o percurso todo calado. Não falava nada, estava com a rádio ligada e passava algumas matérias. E no meio das matérias mencionou sobre o Papa, sobre esse processo, né, que a igreja está vivendo. E ele falava assim, um pensamento em voz alta, né? Meu Deus, o que eu peço ao Senhor, o que eu mais pensei foi que quando o Papa morresse, ele tivesse pedido perdão por tudo de errado que ele fez. E aí eu parava assim, né? Aí eu falei, meu Deus, eu tinha que dar esse Uber. A gente é colocado nos lugares que nós deveríamos verdadeiramente estar. Para a gente promover, de fato, a justiça e a paz. Eu falava assim, menino, o que foi de errado que o Papa fez? Me conte que eu quero saber. No sentido de curiosidade, né? Antes de eu poder demonstrar meu posicionamento enquanto cristão católico, mas de curiosidade, para ele poder ter a abertura de falar tranquilamente. Ele, não, eu estava no Facebook essa semana, um lugar de muita fake news, tá? Facebook. Eu estava no Facebook essa semana, passando nas páginas, e aí eu via lá escrito assim no Facebook, Papa ligado à pedofilia. Aí eu falei, foi mesmo? E dizia o que é a matéria? Aí ele, eu não apertei para ler não. Aí eu falei, ué, e como é que eu não fiz coisa errada? Como é que você sabe? Vejam só, hoje em dia as matérias, ela tem o intuito de atrair o leitor. Então sempre é utilizado de temas que possam lhe atrair. Por exemplo, se eu digo que o Papa está ligado ao caso de pedofilia, eu posso trazer nessa matéria um contexto no qual ele se posicionou contra as ações. E não necessariamente ligado como se ele cometeu ações de pedofilia. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, assim, quando eu perguntava a ele, quando eu explicava isso para ele, ele ficava calado, né? Ele não falava nada. E eu falando assim, num tom assim, de abertura, como se eu fosse um leigo, e não como verdadeiramente um cristão. Porque às vezes, quando a gente se posiciona como cristãos, quem não é, pensa o quê? É uma pessoa que está com o pensamento alienado, que se deixa levar pelo que líderes religiosos falam, então não vão dar ouvidos. Mas se você se mostra uma pessoa tal qual ele, talvez o leigo, a gente passe a convencer. Pelo menos eu tenho essa concepção para algumas ocasiões. E aí, quando ele terminava isso, eu falava essa parte, ele mas teve também o caso do Papa ficar dando espaço para quem não deveria estar. Veja só, a igreja é lugar de a gente estar conectado com Deus, de pessoas que seguem a palavra de Deus. Como é que dá lugar a gente que não segue a palavra de Deus? Ou seja, ele trazia um contexto de divisão. O que eu falava aqui? Da gente poder acolher aquele que é diferente, porque é nosso irmão. E ele já trazia um contexto de que a gente não deveria abrir as portas para quem é diferente de nós. E aí eu pegava e falava para ele assim, rapaz, você já parou para assim, ouvir, para ler uma Bíblia alguma vez? Ele, claro, eu leio o Salmo 91 quase todos os dias. Aí eu falei, só o Salmo? Está preso só o Salmo? Uma outra passagem, outro evangelho, nada? Ele, escuta assim às vezes a oração do bispo, que todo mundo sabe qual é, né? O dito cujo. E ele falava assim, eu ouço assim de vez em quando. Aí eu falei, entendi. Porque veja só, até onde eu sei, o Evangelho de Cristo, ele manda acolher. Porque Cristo, ele pede para que nós ame o nosso irmão. Cristo pede para poder amar. Então eu acho que errado seria o Papa se ele não amasse. Porque assim, qual é o correto? Seguir a palavra de Deus, certo? Pronto. Se eu não sigo a palavra de Deus, em tese, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então, se o Papa acolheu e pôs na igreja pessoas nas quais não estavam tendo uma vida muito direcionada para o caminho de Cristo, a tendência é que aquela pessoa dentro da igreja possa tomar direção, possa tomar rumo e possa tomar um sentido na vida. E uma coisa também, já saindo do contexto, teve um tempo que eu estava, quando eu era coroinha, né, eu estava nesse serviço voltar,
eu me deparei uma vez na escola com um colega, né, que disse assim, eu não entendo o que é que vocês às vezes fazem na igreja, vestido de túnica sobre um altar, que são pessoas que pecam tanto, que fazem tanta coisa errada. Aí eu falei, meu irmão, mas o nosso lugar é lá mesmo. Porque enquanto cristão, a gente está em busca da salvação. A gente está buscando a salvação, a gente está buscando a reconciliação, a gente está buscando a misericórdia e a bondade infinita de Deus. Então, na igreja, sim, é lugar de pecadores. Aí eu achava que na igreja era lugar de santos. Vocês têm tantas imagens. Eu falei isso. São reflexos, são exemplos para nós que nós buscamos seguir. Então, se estamos na igreja, é porque verdadeiramente nos esperamos nestes santos para que possamos ter uma vida iguais a deles. Uma vida que Jesus nos pede, que é uma vida voltada para o Evangelho, vivendo e praticando a boa nova. Então, assim, tanto nessa época da escola quanto esse outro, trazia esse contexto, né? No qual eu apontei aqui para você. E aí, voltando para o Uber, quando eu acabava de falar isso com ele, e eu explicava todo esse contexto do Evangelho, de pedir para poder amar, ele ficava assim, é isso mesmo, já sem palavras. E ele concluiu falando assim, de uma coisa eu sei, eu não tenho mais esperança nenhuma na humanidade. Para mim a humanidade não presta e já é o fim do mundo. Aí tanto é que ele pegou e completou assim, você quer ver um exemplo que espera que a humanidade não presta? Se eu estou ali e vejo um cachorro e vejo uma pessoa pedindo esmola, eu vou ajudar o cachorro. Aí peguei e falei, aí ele falava sobre isso, né? E aí eu pensava comigo, meu Deus do céu, entre aspas, ele é o primeiro sinal, então, de perder a esperança no mundo. Porque, veja, não é desfazendo dos animais, inclusive eu tenho muitos em minha casa, mas o animal, ele é uma criatura de Deus. Mas nós, seres humanos, somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente não acolhe o nosso próprio irmão, no qual é imagem e semelhança de Deus, é a gente não acolher o próprio Cristo. É a gente não estender as nossas mãos para o próprio Cristo, que pede suplica por socorro. Então, ele é o primeiro sinal de desesperança, se é que podemos dizer que não há esperança na humanidade. Então, vocês percebem como é uma pessoa que é totalmente ignorante? Não é ignorante de ser ríspido ou de ser grosseiro, mas é de ignorar a realidade. O que a gente fala, o que a gente prega, o que as mídias estão trazendo do Papa Francisco, não é nada fictício. Não é nada fora do que ele fez. Tanto é que tem imagens que mostram algumas ações, tem áudios que são vinculados do Papa em homilias, pedindo por quem realmente não tem, por aqueles que estão sedentos de alma. Então, fazer menção e dar ênfase ao Papa nesse tempo é verdadeiramente dar destaque, dar merecimento a quem de fato merece um lugar de merecimento. Uma vez que ele foi promotor da solidariedade, da justiça e sinal de esperança também. E atrelado também a um exemplo, festa de São Marcos, não poderia falar também de um exemplo de uma pessoa, de um santo que foi um exemplo vivo também, assim como o Papa, que é o São Marcos Evangelista. Porque é um exemplo que eu trago, no qual estamos celebrando durante esses dias. Vejam só, São Marcos, sendo o patrono desta comunidade, de forma muito leiga, lendo o Evangelho de São Marcos, eu pude notar que ele não foi um dos 12, mas foi um discípulo fiel, um companheiro dos apóstolos, né? O padre pode até me corrigir se eu estiver errado, mas pela minha interpretação de leigo, né? Seria um cunho teológico, filosófico, eu pude perceber que São Marcos ele tem os evangelhos um pouco dos mais breves, né? Tem um evangelho um pouco mais direto, mas o fato de ser breve não quer dizer que não seja um evangelho profundo, marcado por ações concretas do próprio Jesus e do próprio Cristo. Porque, veja, eu pude perceber que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho do Cristo que age, do Cristo realmente que faz acontecer, do Cristo que cura, do Jesus que verdadeiramente opera milagres, do Jesus que partilha o pão, do Jesus da multiplicação. Então, é um Evangelho que nos mostra um evangelista que nos mostra que o Evangelho não é uma teoria, mas é um estilo de vida. Estilo de vida no qual todos nós deveríamos seguir. Uma prática de solidariedade,
um evangelho que nos convida verdadeiramente a essa entrega para os mais vulneráveis. E logo no final do livro de São Marcos, eu pude ver uma das colocações das passagens, onde ele fala sobre ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Que é uma das lições que tem no livro de São Marcos. E quando São Marcos traz esse convite, a gente pode verdadeiramente adotar para nós sobre ir e pregar o evangelho a toda criatura. Veja só, a gente traz um tema sobre faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça. É que o tema nos convida. E São Marcos ele faz menção para que nós possamos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Diante do que eu trouxe sobre práticas de solidariedade, sobre práticas de justiça, práticas de esperança e práticas de paz, eu convido agora para que nós possamos refletir de forma individual, né? Como é que nós podemos ser promotores da justiça e da solidariedade? Quais são as ações que nós devemos adotar em nosso dia a dia? Dentro de casa, dentro da igreja também, tá? A igreja também. É no cenário no qual nós estamos inseridos. No ambiente de trabalho, faculdade, escola. Como é que nós podemos ser promotores da justiça e da solidariedade dentro do cenário que nós estamos inseridos? A pregação toda que eu trazia foi sempre muito clara, né? Então, assim, primeiro ponto, visitando os doentes, sim ou não? Sim. Perfeito. Nós temos exemplos belíssimos dos ministros da comunhão, né? Pelo menos a grande maioria visita, né? A grande maioria visita. Que visite verdadeiramente os enfermos, para que possam levar a comunhão àqueles que não podem se dirigir até uma celebração eucarística. E quem aqui visita enfermos, suspende a mão. Visita os doentes. Bem alto, suspende a mão. Perfeito. Parabéns para cada um de vocês. Na verdade, é uma obrigação nossa, enquanto cristãos batizados, tá? Eu parabenizo porque a gente lida com contextos em nossas vidas diárias, que às vezes o cansaço vem muito forte, né? E às vezes a gente pensa, pô, hoje eu não vou deixar para amanhã. Então, eu parabenizo porque meio diante do cansaço, você continua com a sua missão, na qual é sua mesmo, tá? Então, assim, aos que não visitam, peça a Deus perseverança para Ele suscitar ainda mais e peça também coragem para você ter esse trabalho voltado para os enfermos. E não é só enfermo de não vale contar também, meu parente está adoecido, minha avó adoeceu, meu irmão, vou lá fazer uma visitinha. Aí sempre fica lá proseando, ó, batendo papo. Podemos falar com a visita? Sim, porque quando a pessoa está enferma, às vezes não é só o físico que adoece, é o psicológico, é o mental. Então a conversa também ajuda. Mas é você, mais do que a conversa, você ser a esperança. Você promover a esperança de recuperação, de restabelecimento na vida daquela pessoa. Eu posso dizer que eu também visito, tá? Sou da área de saúde, estou quase que diariamente cuidando das pacientes, então já estou com minha estrela no céu garantida, porque eu estou com os enfermos todos os dias. Outro ponto também, lutando por políticas públicas, onde residimos e nos espaços nos quais estamos inseridos, né? Como eu falei, como eu trouxe exemplo de forma muito breve e sucinta, nas eleições para assistentes sociais, por exemplo, que eu trouxe apenas a nível regional, mas a eleição de governadores, de prefeitos, deputados, enfim, as eleições como um todo, a gente também tem esse papel. Quando a gente escolhe alguém, a gente deve escolher com esse olhar de alguém que possa promover a solidariedade, a justiça na vida do outro. Escolher alguém que possa realmente dar voz àqueles que não têm. Então, às vezes, não cabe nem a nós diretamente promover, mas cabe a nós também dar voz a quem pode promover. Vocês entendem? Perfeito. E o outro também ponto para promover seria acolher os diferentes. É o exemplo que o Papa Francisco nos deu. Acolher o diferente, que por ser diferente, como eu falava logo no início, não é porque é diferente que é uma pessoa ruim. Não é porque é diferente que é uma pessoa que não é digna da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Não é porque é diferente com a pessoa que não vale a nossa oração. Pelo contrário, são as pessoas que nós mais precisamos rezar pela conversão. E não só a conversão de quem é diferente, mas pela nossa conversão também.
Porque a conversão, ela é um processo diário. A gente vive numa conversão. Então, para que Deus possa cada vez mais converter os nossos corações, as nossas atitudes, as nossas ações. Então, assim, irmãos, a esperança, como eu falava, ela vem no sinal ativo. A esperança, ela vem na proposta do jubileu como esperança ativa e não como esperança passiva. É uma esperança que nos convida a estarmos cada vez mais voltados para o Evangelho de Cristo, para as bem-aventuranças. Porque é o próprio Cristo que nos convida, é o próprio Cristo que deixa para nós essa mensagem, para que nós possamos fazer acontecer. E é a nossa vocação. O próprio Papa, eu até falava isso também com alguns amigos pelo WhatsApp, que eu verdadeiramente sempre vi o Papa Francisco não só como um farol na humanidade, mas como um farol de humanidade. Consegue perceber a diferença? Porque quando a gente fala que ele é um farol na humanidade, ele verdadeiramente acaba sendo luz e sinal de esperança na vida das pessoas. Mas quando a gente fala ele sendo um farol de humanidade, é porque nas ações e nos seus gestos, ele verdadeiramente reflete aquilo que Cristo prega, aquilo que Cristo convida cada um de nós a vivermos. E é muito verdade também a gente trazer à tona um contexto na qual a gente às vezes se vê perdido. A gente deixa às vezes a esperança se esvaiar. E não é esperança no sentido de Cristo, mas é esperança no sentido de sentimento mesmo. Às vezes a gente acaba perdendo o sentimento da esperança para as nossas vidas, para alguma situação que a gente está vivendo, e é preciso a gente se agarrar a essa esperança que é Cristo. Consegue me dar um sol, Maurílio ou Ailton? E a gente se prepara com um pouco dessa perda da esperança, que não é verdadeiramente Cristo, mas também a esperança de sentimento. E quem vem nos trazer a esperança, como eu falava, é Cristo por meio do banquete. Porque quando a gente já está cansado, quando já estamos fatigados, já quase que as forças se perdendo, é Cristo que vem e diz para nós a verdade de fé. Por isso é importante sempre participarmos do banquete da Eucaristia. A gente sempre canta na igreja uma verdade que é a seguinte maneira, a gente diz assim: quando te domina o cansaço e já não poderes dar um passo, quando tem alma ao ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, e a gente diz: levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho é longo. E ele diz: eu sou o pão da vida verdadeiro, te faço caminhar, vale monte atravessar, pelo quê? Pela Eucaristia, porque a Eucaristia que é e sempre será para nós sinal de esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês tenham muito cuidado, mas muito cuidado com a internet. Hoje alguém teve o absurdo de dizer que viu na internet que domingo quem apareceu na janela dando bênção, caminhando entre o povo, não foi o Papa Francisco, foi um sósia dele, que ele já estava morto. E a igreja estava escondendo para mostrar ele na segunda-feira. Imagina, né? Tome muito cuidado. Quem já assistiu o podcast que eu fiz lá
sobre o Papa. Espreme a mão que já assistiu. Pouca gente, né? Quem já assistiu, está lá no site da paróquia, no grupo da paróquia, no conselho da paróquia, em algumas comunidades e grupos. Assista. Se existe um Papa que não pode ser acusado de nada, é o Francisco, né? A palavra de ordem do governo de Francisco é transparência. É transparência. Ele colocou a igreja no trilho certo. Agora, claro que tem os invejosos, né? Os invejosos, que nunca serão como a nossa igreja. Nunca terão a repercussão que tem no mundo a nossa igreja quando um dos nossos líderes falece. Não é? Isso é grandioso. Por quem foi o Papa Francisco? Pobre desse motorista de Uber, coitadinho. Coitadinho. Muito mal informado. Né? Mas por aí tem muita gente mal informada sobre a nossa igreja. Como também tem um bocado de nós mal informados sobre a religiosidade alheia. Então não emita opinião e nem demonize o que você não conhece. Procure conhecer. Aí depois você fala. Né? Depois você fala. Que bom. Mas quem não assistiu ainda, assista, viu? Assista. Hoje, uma pessoa muito de longe, né? Da Europa. Uma pessoa de lá da Europa assistiu e mandou para mim uma mensagem. Se o senhor fosse padre aqui em nosso país, talvez a igreja não tivesse tão vazia. Porque o povo espera é um padre, é um bispo, é um papa, do estilo de Francisco, próximo do povo, que sente cheiro do povo, que pisa na lama. Né? Esse tipo de pastor que o povo quer. Mas hoje tem muito pastor de gabinete, tem muito pastor de igreja virtual, e o povo também vai atrás, né? Esses pastores que não pisam o chão da realidade, mas ficam em gabinetes, no ar-condicionado, com um bom painel atrás deles, fazendo lives, falando coisas. E o povo está muito seguindo essas paróquias virtuais, essas igrejas virtuais. Aqui não, que a Novo Milênio, ela não produziu, e nem eu estou produzindo, algo para a mídia. Vocês sabem que eu não sou padre midiático. Né? A gente aqui está na comunidade. A gente está vivendo a vida de comunidade. E a Novo Milênio está transmitindo a nossa vida de comunidade. Né? Está transmitindo o quê? O nosso jeito de ser igreja. O nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja. O nosso jeito de viver a fé.
bate olha o titã que esse menino se transformou, né? Olha que beleza. Eu aposto que se fosse nada assim, que pegasse Uber, ia ouvir o homem falar, mas o Papa ia ficar calado. Tem muita gente que é assim, no ônibus, no Uber, na escola, no trabalho, ouve falar mal da igreja, ouve falar mal dos líderes de nossa igreja e se cala. Não é? Todo mundo ali, eu não, com a cara de guaxinim. Aí na hora, São Marcos, rogai por nós, por nós. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. São evangelistas, interceder, chamou a boa nova, interceder. Jovem evangelista, interceder, companheiro de Paulo, interceder. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. Interceder, a justiça, interceder, resgate final, interceder, interceder. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. Com todas as crianças, interceder, com todos os jovens, interceder, com todos os idosos, interceder, com todas as famílias, interceder. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. Interceder, aos filhos cristãos, interceder, os anjos lá no céu, interceder, nossa mãe de Deus, interceder. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. Todos os santos, interceder, pela Santa Igreja, interceder, pelo nosso Pai, interceder, com nossos vigários, interceder. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. São Marcos, rogai por nós, interceder a Deus por nós. Interceder, soldado de Deus, interceder, pela sua vontade, interceder, descanso do Papa, interceder. São Marcos, rogai por nós,
perpétua saúde do corpo e da alma, que pela gloriosa intercessão de São Marcos sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Em sensação, São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Cantemos com alegria. Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. De família doente ele veio, de sua casa que já acolheu. Maria, sua mãe, ensinava, ele fez discípulo de Deus. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Convertido a Jerusalém, ao Chipre ele foi em missão. Junto a Paulo é seu primo, o amor pagão. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Discípulo fiel de Pedro, que mora a pedreiro. Sua porta de Sião vazia, mas convidado receber. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Jesus é a nossa esperança, é a nossa força, é a nossa luz. Acolhamos Jesus, o pão da vida, cantando: o Senhor é a esperança do viver. E logo em seguida, cantemos o hino do ano da esperança. O Senhor é a esperança do viver. O Senhor é a esperança do viver. O Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança do viver. Porque Ele é a vida viver. Porque Ele é a vida viver. O Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança do viver. Porque Ele dá força para lutar.
porque Ele me dá força pra lutar. O Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança por viver. Porque Ele é o caminho aonde ir. Porque Ele é o caminho aonde ir. O Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança do viver. Porque Ele é a vida viver. Porque Ele é a vida viver. O Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança do viver. O Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança, o Senhor é a esperança do viver. Página 8. Chama viva da minha esperança, instigando suba para ti, ser eterno de mim da vida, toca-me, eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, instigando suba para ti, ser eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra, os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu filho amado. Chama viva da minha esperança, instigando suba para ti, seu eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Deus nos olha atento e paciente, nasce a aurora de um futuro novo, novos céus, terra feita nova, passa os muros, espírito de vida, chama viva da minha esperança, instigando suba para ti, seu eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Teus olhos podem te momento, não te atrase, chega teu momento. Jesus Cristo, fonte se fez homem, aos milhares seguem no caminho. Toda igreja chama viva,
Eu convido, eu confio em ti. Chama viva da minha esperança. Destilando uma para ti. Ser eterno, divide na vida. No caminho, eu confio em ti. Eu não ouvi tocar Tua bênção me usar. Eu te peço, Deus de amor, olha pra mim. Minha vida me te dá. Os meus sonhos te entregar. Eu te peço, meu Jesus, olha pra mim, olha pra mim, vem nos teus olhos, olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Olha pra mim, olha pra mim, vem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Tenho tempo pra ficar. Sei aqui é o meu lugar. Eu te peço, Deus de amor, olha pra mim. Tenho tanto pra contar e o Senhor vai exultar. Eu te peço, meu Jesus, olha pra mim, olha pra mim, vem nos meus olhos, olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Vim aqui pra te adorar. Hoje eu quero te louvar, porque creio, Deus de amor, olha pra mim. Teu poder vai me curar, tua força me animar. E eu vejo meu Jesus, olha pra mim, olha pra mim, vem nos meus olhos.
ti, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Graças e louvor se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvor se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvor se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Vamos subir. Do céu dos estes um pão, aleluia.
que contém todo sabor, aleluia. Oremos, Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Esta bênção recaia sobre a nossa igreja, nesse momento de perda, de luto, embora tempo pascal. Recaia sobre Ivo, que hoje completa 50 anos. Rezemos por essa comunidade em festa, que essa bênção recaia sobre nossos enfermos, sobre todos aqueles que perderam a esperança. Bendito seja Deus, Bendito seja seu santo nome. bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bendito seja o santo nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, Protegei a vossa igreja. Pai de santos pastores, dignos ministros, Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso arcebispo do centro, sobre os bispos auxiliares e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. favorecer os efeitos contínuos de nossa bondade. O Brasil é arcebispado, Ampara quem que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas para que somos obrigados a orar. nós encomendamos nossas orações. Em misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Pai, Senhor, descansa-nos eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem te calma sobre a terra, dessa noite fora a luz, quero agora decidir-me, boa noite, Jesus. Quero agora decidir-me, boa noite, Jesus. uma salva de palmas a Jesus. E a todos vocês que nos acompanharam com muita alegria nessa noite pela rede Novo Milênio de Comunicação. Nosso abraço, nosso carinho, nosso afeto, nossas orações. Vamos cantar parabéns para a Isa, pela sua idade avançada. Tem mais alguém hoje aniversariando aí? Não? Já temos parabéns para o velho Ivo. Parabéns pra você, nessa data querida, toda felicidade, todos anos de vida, Jesus me abençoe, Maria também. Tenha muita saúde e amigos também. Chico será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Chico será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. A coordenadora da comunidade quer agradecer ao nosso irmão Felipe. Aliás, não, a Prosileira. Você que nos acompanha na região também, olha bem se lê essa pró, gente boa. Ela ainda quer casar, gente. Ela ainda quer casar. Vê assim. Muito obrigada, em nome da comunidade, te agradeço pela belíssima reflexão. A Bíblia diz que a palavra, ela não volta vazia, né? Então, que a palavra de hoje, ela, quem recebe e põe em prática, né? E possa pôr em prática, que essa palavra, ela semeie em nossos corações e produza bem muitos frutos. A comunidade Aparecida está por aí? Merece salva de palmas? A Maurice está por aí? Merece salva de palmas?
droga por aí. São Domingos Sábio. A comunidade medianeira está lá fora, sempre fica lá fora. Comunidade Esperança. Qual é a comunidade que está aí que eu não chamei? Colina Azul! Nossa Senhora de Graça! São Daniel Compone! São Marcos! Diga que São Marcos, pega a mão para ver. Diga assim, eu estou aqui porque eu faço mais que minha obrigação. Vocês, é a festa de vocês. Imagine, diferente de ontem, hoje nós vamos prestar uma nova homenagem ao Papa Francisco, que amanhã, nessa hora, já vai estar sepultado. Então nós vamos agora de pé, em atitude de silêncio, vamos olhar para o quadro do nosso Papa e vamos acolher a sua imagem. Se tornou um grande altar, jovens no mundo inteiro vieram celebrar. Não trouxeram comida, só um coração adorador, uma vida de juventude, dos braços do Redentor. Vem celebrar, anunciar. Um momentinho, não é essa que eu quero não. Eu quero venha nos braços como o Redentor. Sua bênção, Francisco, nos traz. Traz um mundo de luz e de paz. De amor, é essa mesmo, atenção. Essa mesmo. É o hino do nosso Papa quando ele veio ao Brasil. Viva o Papa Francisco! Vem, abre os braços como Redentor, tua bênção, Francisco, nos traz, ao mundo de
esperança de amor e de paz, de amor e de paz. Vem aos braços como um Redentor, sua bênção Francisco nos traz. Faz um raio de luz, esperança de amor e de paz, de amor e de paz. Viva o Papa Francisco! Viva! E agora vamos encerrar essa noite com o hino do nosso padroeiro, São Marcos. Pode vir, foi o quadro de nosso Santo Pai, o Papa Francisco. Cantemos o Adelinho. São Marcos, o primeiro a receber. São Marcos, a boa nova anunciou. São Marcos, o evangelista de Cristo, nosso Salvador. São Marcos, o evangelista de Cristo, nosso Salvador. A história do nosso Senhor, Ele bateu na sua ressurreição, trazendo toda salvação. São Marcos, o primeiro a receber. São Marcos, a boa nova anunciou. São Marcos, evangelista de Cristo, nosso Salvador. São Marcos, evangelista de Cristo, nosso Salvador. O santo veio nos levar, a missão corações esquecida, preparando nossos corações para alcançar a terra prometida. São Marcos, o primeiro a receber. São Marcos, a boa nova anunciou. São Marcos, evangelista de Cristo, nosso Salvador. São Marcos, evangelista de Cristo, nosso Salvador. Agradecendo a Maria querida pelo filho que Deus confiou, que o mundo jamais esqueceu. Ele tinha seu Salvador. São Marcos, o primeiro a receber. São Marcos, a boa nova anunciou. São Marcos, evangelista de Cristo, nosso Salvador. São Marcos, evangelista de Cristo, nosso Salvador. Anunciou com amor missionário a boa nova que Cristo deixou, anunciando sempre solidário. O Santo Marcos com muito louvor. São Marcos, o primeiro a receber. São Marcos, a boa nova anunciou. São Marcos, evangelista de Cristo, nosso Salvador. São Marcos, evangelista de Cristo, nosso Salvador. Cantamos com muita alegria a palavra de Deus que nos guia.
que ouvimos a Deus e Maria. Evangelista que Cristo nosso Salvador. São Marcos, evangelista que Cristo nosso Salvador. São Marcos que queira receber. São Marcos boa nova anunciou. São Marcos, evangelista de Cristo nosso Salvador. São Marcos, evangelista de Cristo nosso Salvador. Viva São Marcos! A alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Quando passar ali na porta de Gilson, a Saveiro da Lar, o Banana da Terra. Quem quiser catar algum ainda, pode catar. Viu? O pessoal já pegou todas as boas, mas